Eu convidava a família a abrir em 1 Coríntios 12. Nós vamos ler 1 Coríntios 12, capítulo 12, começando no versículo 12 e vamos terminar no 26. Amém. Diz assim, eu vou ler na minha versão, entretanto ali a Sarinha já está a pôr. Uma querida. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e a todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 14. Obrigada. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Vamos ao 17. Está difícil. Ok, eu faço aqui, isto tem a ver com o computador. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Amém. É interessante como Deus usa a figura da igreja como um corpo. E sabem porquê? Porque é mais fácil nós entendermos as coisas espirituais vendo as coisas naturais. Muito mais. E o funcionamento do nosso corpo mostra como deve ser o funcionamento do corpo de Cristo. O nosso órgão, o nosso corpo é composto por vários órgãos, por vários membros, por partículas, por células, é ou não é? E cada um tem a sua própria função, o seu propósito, cada um tem a sua própria importância. Cada um é colocado no seu devido lugar para funcionar como ele foi colocado ali para isso. Imaginem o meu coração se deixasse de bater. E se as nossas veias não levassem o sangue? E as nossas células se não funcionassem? E o que é mais lindo do corpo é que, por mais importante que cada membro seja, ele não funciona sozinho. Nós olhamos, o importante são os olhos, o importante é o nariz, não, o importante é as mãos para trabalhar, não, o importante é os pés, as pernas para andar. E o fígado? E o estômago? E o útero? Para as mulheres? Para se multiplicarem, não é? Porque Deus disse, ide e multiplicai-vos. É ou não é? Por mais que eu não goste, por exemplo, do meu dedinho mindinho, eu preciso dele. E sabem, há um estudo que eu vi há pouco tempo que achei brutal, que sabem que está comprovado, se nós retirarmos um dedo mindinho, uma coisa é a pessoa nascer com a falta dele, isso já é uma deficiência, porque Deus fez-nos 5 dedos, em cada mão e em cada pé. Mas, se nos cortarem o dedo, amputarem-no, está comprovado que o nosso corpo perde o equilíbrio. E é um mindinho. Porque às vezes eu olho para ele e digo assim, pá, ele só serve para bater nas esquinas dos móveis. Lá em meu, ai meu Deus, epá, tu és tão pequenino e mesmo assim atrapalhas. Eu não é. Eu preciso dele. E dizem que se nós cortarmos, por exemplo, um dedo da mão, a mão perde 50% da sua força. É interessante. Isto mostra a importância dos membros ligados uns aos outros.
E é nisto que eu vou falar acerca da unidade do corpo de Cristo. E nós podemos levar até mais longe. Podemos levar na unidade do corpo de Cristo que somos nós, como pode ser a unidade da família, unidade do marido e da mulher, casal, porque juntos são mais fortes. Nós nunca veremos... Acham que nós vamos alguma vez ver ali um pé sozinho entrar pela porta dentro? Está ali a Giovana e o Israel. Imaginem entrar ali um pé sozinho. Eu acho que ouvíamos a Giovana aqui deste lado a gritar. Não. Nós vamos ver um corpo a entrar. E sabem, é lindo ver uma mão precisar de um braço, o braço precisar do ombro, o ombro precisar do tronco e vice-versa. É lindo. É lindo ver. Sabem, não é em vão que o nosso Deus nos chama de corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Então eu pergunto, porquê é que muitas vezes achamos que podemos ser um membro independente? Eu nem preciso estar lá na igreja. Eu não preciso estar com os irmãos. Sabem que uma ovelha sozinha é petisco de lobo. A pessoa pode não vir à igreja, mas quando começa a ser constante, é necessário os membros uns dos outros, estarmos juntos. Um membro não funciona sem estar ligado. Sabem que eu estive ontem à noite a pesquisar. Eu acho que vou para a medicina. Se nós, por exemplo, a pessoa tem um acidente e a mão é cortada, é amputada, a pessoa só tem 6 horas, o máximo, para tentar recuperar a mão. E mesmo assim tem que ter certos cuidados. O máximo. Porque depois desse tempo, esse membro que foi amputado, ele perde a vida. Já não há como. Não tem como ligar. Só mesmo muito Deus. E falamos às vezes tanto cerca da unidade, mas naquilo que nos é conveniente. Agora pergunto, mas quando alguém nos pisa ao calo, ou então lá o dedinho mendinho que bate no móvel, ui, como é que nós ficamos? Explodimos? E quando as coisas não correm do nosso jeito? Ficamos de cara fechada? Epá, aquela pastora de 1,53 m, vai lá, vai. Hoje está um bocadinho mais alta do que tem aqueles tacões. Mas, vai lá, vai. Como é que nós reagimos? Agora eu pergunto, tu cortas alguma parte do teu corpo? Tu cortarias alguma parte do teu corpo que tu não gostes? Algum membro? Alguma coisa que não te agrade? Então porquê é que muitas vezes nós sentimos no direito de cortar, de excluir, de tirar alguns membros do corpo de Cristo? Não, eu não falo com ela. Falo com ela porque eu não sei de onde é que ela veio. A filha dela é um espetáculo, mas agora é ela. Ela é toda irreverente. Vejam o cabelo. Toda reverente. Se tu cortas, se és capaz de cortar um membro do teu próprio corpo, estás parabéns. Tu podes continuar a cortar os membros do corpo de Cristo. Mas se tu não és capaz, não podemos excluir alguém da igreja. Alguém do corpo. Não podemos. Quem somos nós? E este texto fala, por muitos membros que pareçam ter importância, eles têm valor, que não pareçam ter importância, eles têm valor. Tu fazes parte do corpo. Eu preciso de ti. E tu precisas de mim. Eu preciso do irmão Eusébio, 92 anos, cheio de força. E você precisa de mim dos meus 41. Amém. Epá, tenho menos... Não tenho... Você tem mais de metade da minha idade, aleluia. Ou fiz mal as contas? Tudo é explícito. Tudo é muito explícito. E sabem o mais interessante? Em Gênesis 11, 1:6. Deus levou-me a essa passagem. Provavelmente é muito conhecida para todos nós. Gênesis 1:6. 11, desculpem. 11, 1:6 diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e betume ou piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso. Nós seremos conhecidos e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua.
e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. O que é que Deus disse? Deus desceu, foi ver e disse: eles são um só povo, uma só língua, e começaram a fazer algo. E nada os poderá impedir. Deus sabia que quando há um povo unido, acham que era da vontade de Deus eles fazerem esta torre? Deus não partilha a sua glória com ninguém. É ou não é? E o que é que sermos famosos, sermos conhecidos, termos honra, temos glória. Então, aqui nós podemos ver que mesmo um povo, uma equipa, uma família, mesmo que não tenha Deus, mesmo que não seja plano de Deus fazer algo, um projeto, um alvo, quando há unidade, nada os pode impedir. Eles alcançam. Seja de família, casamentos, seja de pais e filhos e pais, seja de trabalho, de empresa, de igreja, nada os impede. E o que é que a seguir diz? No 7, ele diz, no anterior ele diz, Deus diz: eles são um só povo e falam uma só língua, começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que eles planeiam fazer. Venham e desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. É interessante o próprio Deus dizer: desçamos. Ou seja, é interessante, nós começamos, eu costumo imaginar, é tipo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito reunidos na mesa. Olha, eu fui lá abaixo, tal como foi no princípio. Deus criou tudo e quando chegou ao homem e à mulher, façamos. Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito estavam envolvidos, os três, em unidade. Aqui a mesma coisa, desçamos. E vamos confundir a língua. E por serem um, eles vão conseguir. Imaginem, o próprio Senhor falou que eles próprios alcançariam o que eles queriam. Agora imaginem, quando nós entendemos a força da unidade de um povo, de um corpo de Cristo, a força que temos, uma só linguagem, num só propósito, o que será do inferno? Quando nós todos estamos alinhados para o mesmo foco, o que será do inferno? Quando o corpo de Cristo entender a força que há na unidade, nada nos para. Aí nós despovoamos o inferno e povoamos o céu. Amém? Nós despovoamos o inferno e povoamos o céu. Amém? Por isso não é em vão que o diabo trabalha para criar divisão no corpo, criar divisão nos casamentos, criar divisão nos relacionamentos, mesmo de amizades, criar divisão nas empresas, criar divisão no corpo de Cristo, porque ele sabe o que é ser um. Ele sabe. E às vezes nós já esquecemos disso. Não é sermos todos iguais. Eu não digo isto, agora todos têm que se vestir à minha maneira, ou então todos à maneira da Rita, ou então todos têm que tocar flauta como o Gustavo. Pronto. Não é isso. A beleza está na diversidade. Sermos todos diferentes, maneira de pensar diferentes, culturas diferentes, culturas de estar diferentes. Mas na diversidade temos o mesmo propósito, temos a mesma linguagem. Não há divisão no meio. Não aceitamos divisão no meio. Agora eu pergunto, qual é o nosso propósito? Qual é? Estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Estabelecer Jesus neste concelho. Amém? Amém? Mostrar Jesus através de nós. E agora eu pergunto, como é que tu vais mostrar Jesus através de ti? Se houver divisão, se eu falo mal do meu irmão, se eu sou homicida, é o que a Bíblia diz, quando eu falo mal do meu irmão, eu sou homicida. Quando não há a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de falar, a mesma maneira de amar, se não há o mesmo alvo, como é que eu vou influenciar? Sabem que a igreja dos Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela era muito reconhecida, sabem porquê? Eles viam diferença, porque eles viam, eles têm a mesma maneira de pensar, eles estão sempre juntos, eles dividem o pão, eles estão juntos, eles partilham, eles são um com o outro, não... alguma coisa. Não, era isso que mostrava o caráter de Cristo. Era isso que se faziam de discípulos de Jesus. E às vezes nós achamos que não precisamos de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Queremos ter uma mãozinha que ande sozinha, tipo a família Adams, sozinha. Para quem conhece o filme, anda sozinha. Achamos que temos a solução para tudo. A solução para a família, a solução para o mundo, a solução para tudo. Sendo uma mão solta, ao fim de 6 horas ela morre.
Eu não preciso de ninguém porque eu sou autossuficiente. Eu não preciso do meu marido. Para pregar e para pôr lá os varões da casa, eu faço. Ai de mim, amigos. Ai de mim, família. Ai de mim se não fosses tu. Ai de mim se não fossem as tuas orações por mim. Ai de mim. Porque eu preciso de ti e tu precisas de mim. Ai de mim. Ai de mim se eu não tivesse tido pessoas na minha vida, na minha caminhada no passado que me ajudassem a crescer. Ai de mim se eu não tivesse tido os pastores que eu tive no meu passado. Ai de mim. Sozinhos nós não podemos, família. Somos um corpo. Por isso Deus nos deixou o corpo como modelo. Porque nós temos que ser um. Amém. Amém? Temos que entender que nós, como corpo de Cristo, unidos, vamos mais longe e faremos diferença. Agora vou falar em 4 pontos. Rapidinho. Pontos para nós avaliarmos nesta manhã se somos um corpo ou se temos sido um corpo. 4 pontos fundamentais. Aquele que realmente é corpo, ponto número 1. Ele cobre a nudez do seu irmão. E em Gênesis 9, 20 a 23, diz assim. Quem quiser apontar, aponte, eu vou acelerando. Gênesis 9, 20 a 23, diz assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. É interessante, isto foi depois de Noé sair da arca, plantou a vinha, não é? Plantou, depois lá colheu e depois ele embriagou-se lá com a vinha. E ele entrou lá na tenda, foi o que nós acabámos de ler. E houve um dos filhos, Cam, que gozou. Tu viste o pai? E eu vi o pai lá todo. Tudo assim, clarinho. Acho que a mãe nunca viu assim, até eu. E sabem o que é que aconteceu? Quando ele foi para partilhar com os irmãos pensaram, não pode ser. Não pode ser. Então eles pegaram numa capa, a Bíblia diz, eles entraram de costas e cobriram-no. Para quê? Para eles não verem a nudez do pai. E quando eu digo que aquele que realmente é corpo, ele cobre a nudez do seu irmão, não é cobrir o pecado. Não é aceitar o pecado. Não é chamar as coisas pelo nome. Porque pecado separa-nos de Deus. A Bíblia diz que sem santidade não vemos Deus. Não. Mas nós, como corpo, precisamos de cobrir uns aos outros. Como assim? Ir ter com a pessoa, falar com ela, exortá-la em amor. Não é exortá-la e matá-la. Olha, agora morre já. Escusas de dar-me trabalho. Ok? Não. E orar com ela, orar por ela, incentivar, tu és capaz. Eu sei que esta tua área é muito difícil, Rita. Eu sei que há situações que até têm a ver com a história do passado, mas tu és capaz. Toda a nossa vida tem uma história. Mas eu vou-te ajudar, tu vais ver, tu vais começar a ser como águia. Vais voar mais além, eu vou-te ajudar, eu vou orar por ti. E não é chegar ao pé da irmã Vilma, irmã, você tem que orar comigo. Pela irmã Rita. Eu nem devia dizer, então não diga, irmã ou pastora. Não, mas eu tenho que mesmo contar. Tenho que contar que é para me orar comigo, está bem? E depois passa para um, passa para outro. Depois a igreja toda a gente sabe. Não. É o orar. São desculpinhas. Sabem, todos nós temos fraquezas. Todos temos momentos de nudez. E quem és tu e quem sou eu para apontar a nudez do meu irmão? Só tenho que vos dar, porque há momentos mais tarde que poderei eu estar a ficar nua num momento de fraqueza. E eu vou precisar de vocês que cheguem e dizem assim, pastora, o que é que se passa consigo? Posso orar por ti? E não, pastor, anda a orar menos. Pastor, agora tem nem dar palavras proféticas diante de todos. Está a orar menos.
Como corpo, nós precisamos de cobrir a nudez do nosso irmão com oração, em apoio. A Bíblia foi explícita no princípio. Quando uma parte do corpo é fraco, todo o corpo é fraco. Todo. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. E como corpo nós devemos ajudar o irmão a vencer as fraquezas, porque vai chegar aquele momento. Por isso é que a Bíblia diz em Eclesiastes, é melhor 2 que um só. É a tendência que nós temos é pegar nesse versículo só para casamentos. Ai, é tão lindo. A Rita e eu, não é melhor 2 do que um só. Porque se um cai, o outro levanta. Queridos, é para todos nós. É para todos nós. Para todos nós. O salmista ensinou-nos a orar. Em Salmos 141:3, não precisam de abrir, diz assim: põe uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Deus, Ele ensinou-nos. Deus põe uma guarda. Quando vês que vais falar demais, cala-te. Fala da lua, das estrelas. Fala das notícias. Epá, caramba, há 2, 3 dias atrás vi nas notícias que isto a partir do dia 15 de setembro lá vai voltar tudo ao mesmo. Lá vai ser uma espécie de confinamento, já não podemos... Fala disso. Mas não fales do próximo. Se vais falar mal, não fales. Cala a boca. Se não vais edificar, cala a boca. Se não vais honrar a Deus com as tuas palavras, cala a boca. Nanda, se não estás para edificar, cala a boca. Isto é para mim também. Amém? E em Provérbios, ontem à noite foi assim, não me lembrava, assim, eu sabia desta passagem, mas parece que é aqueles momentos que nos faz assim um rasgo. Em Provérbios 6, 16 a 19, isto porquê? Porque a Bíblia diz: aquele que fala mal do seu irmão é homicida. Aquele que fala mal do seu irmão é homicida. Então Provérbios 6, 16 a 19 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia. E uma delas que ele detesta. Odeia, detesta. Vou dizer: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e a 7ª que Deus detesta: aquele que provoca discórdia entre irmãos, que provoca contenda, que provoca divisão. Deus detesta. É duro? É o que está lá. É difícil ouvir este discurso? Falem com Deus, amados. Na vossa intimidade com Deus, reclamem com Ele. Porquê que tu escreveste isto, Deus? Segundo ponto, atitudes que temos ter quando somos corpos de Cristo. Gênesis 37:3. 4. Diz assim: ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então o que é que a gente vê aqui? Qual é a segunda atitude que nós devemos ter? Alegrar-nos com a conquista do nosso irmão. E não é: isto é uma túnica e eu aqui farto-me de trabalhar, não recebo nada. Os irmãos de José, aqui diz, tiveram inveja ao ponto de o vender. Continuam a ler as escrituras ao ponto de o vender. E ainda tiveram a lata de chegar perto do pai e darem-no como morto. O próprio irmão, o próprio filho do pai. Sabem, nós temos, a Bíblia diz: chorai com os que choram, alegrem-se com os que se alegram. É tão mais fácil nós chorarmos com os que choram e alegrar. E quando alguém chega, nós andamos ao tempo a orar: Deus, nós queremos uma carrinha. Senhor, tu sabes que o nosso Boguinhas é aquela base. Senhor, tu sabes que pronto, mas Deus, nós precisamos de um carro maior, uma carrinha. De repente vem um irmão da igreja e diz: pastor, veja bem o milagre que eu tive, recebi esta carrinha, glória a Deus. Depois lá em casa o pastor, isto é para não dar exemplos aqui: como é que é, Deus? Eu sou o pastor da igreja, não tenho direito a receber uma carrinha. Então, mas ele é mais do que eu. Então, mas ele é que recebe e eu não ando aqui há tanto tempo a orar e tu não me dás carrinha nenhuma. É difícil, não é? Sabem, a conquista do nosso irmão é a nossa conquista. E isto tem que arder dentro de nós. Por isso é que a palavra de Deus, lá, logo no 1 Coríntios diz: quando um é honrado, todos são honrados.
Amém. Mas quando um está doente ou está mal, todos estão mal. Porque somos um corpo. Amém? Não devemos ter sentimentos de ciúme, de inveja e de disputa. É muito feio. É triste. Ponto número 3. Ouçam, são 4 pontos. Estão a ver? Já estou a terminar. Ponto número 3. 1 de Samuel 24, 1-6. Diz assim: Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhes que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens de seus melhores soldados de todo o Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos botes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Uou. Então, pastor, o que é que você quer dizer com isto? Não pagar o mal com o mal, mas pagar com amor e honra. A pessoa pisa-nos, a pessoa depois está mal. É bem feita. Não me pisou, semeou, agora está a colher. Pois usamos as palavras como nos convém, a palavra de Deus. Sabem, se nós vamos ler Saul desde o início, sempre esteve e sempre quis matar Davi. E Davi teve a oportunidade, reparem. Ele estava lá na caverna. E é engraçado, Saul entrou, que diz, para fazer as suas provas. Pronto, ele estava assim com uma dorzinha de barriguita. Disse: olha, esta é uma caverna, é ótima. É aqui que eu vou entrar. Aguardam para mim, pá, que aqui ninguém me vê. Mal sabia ele que estava lá o Davi e os valentes dele. Estou a imaginar a cena. Ele lá: ai Senhor, estou com tanta dor de barriga. E de repente chega e matam-no. Mas ele não fez. No momento em que Davi foi para lhe, quando cortar o manto, ele pensou: mas o que é que eu estou a fazer? Mas quem sou eu para levantar a minha mão contra o ungido de Deus? Saul era rei e acham que ele era ungido, com tanta coisa que ele já tinha feito besteiras. Mas Davi honrou. Quem sou eu? E às vezes, quantos de nós, às vezes para líderes, pais, pastores, maridos, esposas, às vezes não têm essa noção. Eu não quero saber. Ele que se desenrasque. É assim? Ouçam, o corpo de Cristo não pode atacar um membro contra o outro. Já viram uma pessoa estar assim muito bem e de repente fazer assim: ah, lá tudo bem? Passou-se. Há uma doença. Sabiam? Doença de Tourette. Sabiam? Vão ler. São uns impulsos nervosos cá dentro que a pessoa, a criança, normalmente só é mais tarde, que também ontem estive a estudar isso. Vou para a medicina. E hoje são impulsos inatos. E nós às vezes até julgamos: olha, a criança passou-se. Ou o adulto: ai, é tão mal educado. E às vezes não tem nada a ver com isso. É um problema do corpo. Agora imaginem o corpo de Cristo fazer isso. Baterem-se uns aos outros. Mutilarem-se completamente. Já imaginaram? Ouçam, nada justifica fazer mal do meu irmão. Nada justifica fazer algo contra. Nada justifica. Mesmo que ele tenha feito comigo. Mesmo que o meu marido tenha feito comigo. Mesmo que a minha mulher tenha feito comigo. Mesmo que a minha mãe tenha feito isso no passado. Nada justifica. Temos de guardar o nosso coração. Nós temos que entender isto. Há uma força na unidade. Sermos um. Nós somos um. Oh, vou dar mais uma oportunidade. Nós somos um. Amém. Só temos que entender isso. Temos que ter a maturidade e espiritualidade para acertarmos as nossas diferenças sem criar divisão. Maturidade e espiritualidade. Não é matar, não é falar mal, não é criticar. Porque tu és corpo. E quando tu és corpo de Cristo, vamos à última passagem, 2 de Samuel 15, 1-6.
Desculpa, 2 Samuel 15, exatamente. 15, 1 a 6. Diz assim, 2 Samuel 15, 1 a 6. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade, sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei. Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia, a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão ainda acrescentava, quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a sua mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Quando tu és corpo de Cristo, tu não crias divisão. Quando tu és corpo de Cristo, tu és ponte. Tu edificas o irmão. Tu és ponte. Nós tivemos 5 semanas a ouvir ser pontes em águas turbulentas. Se vocês não se lembram, vão ao YouTube, à nossa página, ao nosso canal. Nós não estamos a pôr lá para sermos nós conhecidos. Não, nós queremos que Deus seja conhecido. Amém? Vão lá, ser ponte. Absalão era filho de Davi. E o que é que nós acabamos de ler? Ia para as portas da cidade. Ai, se eu fosse o rei. Ai, se eu fosse os líderes de assistentes. Sentava os irmãos de outra maneira. Ai, se eu fosse a Sílvia ali no Ponte Nike. Entregava as coisas de outra forma. Ai, se eu fosse o pastor desta igreja. Isto já tinha bombado. Ai, se eu fosse o Gustavo a tocar flauta. Coitadinho, ele quase não toca nada. Eu tocava do princípio ao fim. Ai, se... E foi assim que ele foi ganhando o coração do povo. E ele criou a divisão. Se apagares a luz do teu irmão, tu não vais fazer com que a tua brilhe mais. Jesus é a luz. Amém? Jesus é a estrela. Aqui não há estrelas. Aqui há servos. Eu vou voltar a repetir. Aqui não há estrelas. Aqui há servos. Corações voltados para buscar a presença de Deus. Atrair a presença de Deus à vossa vida. Amém. Se o ministério do teu irmão cresce, o teu cresce. Se cada ministério crescer, o corpo de Cristo cresce. A Nike Lisboa, a Nike de Olhão, a Nike é um ministério. Então, vamos pensar. E a Assembleia de Deus? Pentecostal. Eu não me lembro agora da igreja. A Batista. A Maná. Somos um corpo, igreja. Deus vem buscar uma noiva, não vem buscar uma noiva e as suas concubinas. É uma noiva. Amém. Uma noiva, Ele vem buscar uma noiva madura, curada, de vestes limpas, comprometida. Somos um corpo que serve mutuamente, que tem prazer no crescimento dos outros. Imaginem eu, criança, crescer o meu braço direito e o esquerdo não crescer. Imaginem. É saudável? Os dois têm que crescer. As pernas têm que crescer. O tronco tem que crescer. Tudo tem que crescer, de dentro para fora. Isto é ser corpo. Eu não preciso de apagar o meu irmão. Eu não preciso de pôr-me aqui a cantar mais alto e tudo só para apagar a Rita aqui a cantar. Para eu ser engrandecida. Não preciso. O corpo cresce junto, o corpo conquista junto, o corpo alcança os seus alvos juntos, metas juntos, propósitos juntos. Amém? Apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios 1:10, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico-vos a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. O que é que o apóstolo Paulo estava a dizer? Epá, por amor de Deus... Epá, eu suplico-vos, por favor, tenham a mesma visão, a mesma identidade, o mesmo foco.
Não façam Deus a ser envergonhado. Amém. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Amém. E agora Romanos, para terminar, 14:9. Esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Esforcemo-nos. Se eu tiver que me calar diante de uma situação qualquer, eu tenho que me calar. Eu não vou discutir com o meu irmão. E se a coisa está dura, ora. O mais inteligente é aquele que se cala primeiro. Acreditem. Esforcemo-nos, como corpo, temos que nos esforçar para a nossa edificação. Mas não apenas para a minha edificação, mas para a edificação do meu irmão. Para o meu crescimento e para o crescimento do meu irmão. Nós somos um corpo e tem de haver uma só maneira de falar, um só propósito, um só alvo, uma meta, uma visão, porque juntos somos mais fortes. Amém? Deus viu lá em Gênesis que um povo, mesmo sem visão de Deus, sem propósito de Deus, um povo unido, ninguém o abate. Uma casa dividida não prevalece. Seja casa de família, casamento, seja igreja. Amém? E tu estás disposto a ser corpo de Cristo? Queres ser tu corpo de Cristo? Então não reclames com o dedo mindinho quando bater lá na esquina do móvel ou no sofá. Queres ser tu corpo de Cristo? Amém? Então eu convidava-vos a ficar de pé. Amém?